certo, amém? Amém. Boa noite, queridos, a paz. Eu queria compartilhar com os irmãos algo que o Senhor realmente colocou no meu coração. Se encontra em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 16. Amém? Esse aí é bem fácil de achar. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro das origens, livro da criação, livro que demonstra que o Senhor criou os céus e criou a terra. Foi Ele quem tudo fez. Então, se a gente for pensar no mundo moderno, no mundo de hoje, é um livro que já vem combatendo algumas teorias e vem dizendo que é um Criador que fez os céus, que fez a terra, que fez todas as coisas, que fez eu, fez você, fez a nossa família. E é sobre essa primeira família que eu queria compartilhar algo nessa noite, algo que a gente possa pensar e meditar, algo que a gente possa conversar nessa noite. Amém? Gênesis 2, a partir do versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quando você olha para esse texto, a primeira coisa que você pensa é casamento, né? Geralmente a gente ouve esse texto num casamento, né? Geralmente a gente ouve esse texto num casamento. Mas por que pensar no texto desse? Eu me indago, né, quando essas coisas acontecem. Deus vai e coloca um texto no meu coração e diz: Senhor, mas é sobre família, não é sobre casamento. É um culto que vai falar sobre família. E aí o Senhor me levou a pensar: para ter uma família, preciso ter homem e mulher, e esse homem e mulher gerarão filhos e serão todos uma só carne, e verá uma família. E o texto vai dizer que deixará o homem pai e mãe, ou seja, deixará a sua família, iniciará a sua esposa para constituir uma nova família. E então eu comecei a pensar acerca do que o Senhor queria falar com isso ao meu coração e também ao coração da igreja. E o Senhor me levou a pensar que como está a sua família hoje? Como está a minha família hoje? Como está a família no país hoje? Como está a família no mundo? Vivemos um tempo de... E aí eu vou explicar, para não ficar uma coisa solta, daquilo que a gente chama, e até postei isso há pouco tempo nas minhas redes sociais, de um relativismo moral. O que é relativismo moral? Não tem certo, não tem errado. Depende do que você pensa, do que você acha. Ou seja, o que é certo para o pastor não é certo para mim. O que é certo para a Débora talvez não seja certo para o Juninho. Não existe um certo, não existe um errado. Isso é relativismo moral. E isso está sendo implantado dentro das famílias. Ou seja, está sendo minado dentro da família isso. O mundo não tem o certo, não tem o errado. Mas quando você olha para a palavra de Deus, existe um certo, e esse é muito certo, e existe uma verdade que é uma verdade absoluta.
e aquilo que a gente entende como relativismo moral, ele diz que não há uma verdade absoluta. Ou seja, não existe um certo, não existe um errado. Mas aí quando eu olho para a palavra de Deus, a palavra diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E essa é uma verdade absoluta. Então esse relativismo moral não pode entrar dentro da sua casa nem da igreja. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se eu não creio nessa palavra, esse relativismo moral que a gente ouve por aí, vai dizer que não, isso aí é só para os crentes. Não. Essa é a palavra de Deus. Para todo Cristo. Mas o que isso tem a ver com Adão e Eva? Você vai pensar, o que negócio tem a ver com Adão e Eva? Por quê? Quando a gente vai andar um pouquinho mais à frente, eu vou falar sobre isso, a gente vai ver que a serpente vai tentar Eva e vai falar o quê? Deus mesmo disse isso aí? Isso não tem nada a ver. Não, isso aí. Deus disse, mas será que isso é certo mesmo? Isso é errado? E a gente deixa essas coisas ir entrando para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. E a gente vai deixando a palavra de Deus de lado e vai ouvindo as vozes do mundo. Vai ouvindo aquilo que o mundo vai dizendo para você. Não, isso é normal, isso é legal, pode deixar, não, o que tem? Seu filho pode fazer isso aí mesmo. O filho de todo mundo está fazendo. Mas o que a palavra de Deus diz? Essa é a grande questão. E é sobre isso que o Senhor ministrou no meu coração. Sabe, essas coisas têm entrado dentro da nossa família. São vozes estranhas, vozes mundanas. E aí eu me perguntei e quero trazer essa pergunta para você nessa noite. E o tema, antes de fazer essa pergunta, é tempo das famílias ouvirem a voz de Deus. Qual a voz que a sua família tem ouvido? Qual a voz que você tem ouvido? Eu creio que é um tempo de nós realmente ouvirmos, pararmos para ouvir a voz de Deus. Mas tem muitas vozes por aí. É sobre essa questão que eu queria conversar com você nessa noite. É tempo das nossas famílias. É tempo de homem, de mulheres, de homens, de mulheres, de filhos ouvirem a voz de Deus. Mas o problema é, qual voz que você tem ouvido? Qual voz a sua família tem ouvido? Qual voz você tem deixado entrar na sua casa? Qual voz Eva ouviu? Quando Deus falou, não é para fazer, mas a serpente veio e falou, pode fazer, tá tranquilo. Deus sabia quando vocês mexessem lá naquele fruto, naquela árvore, a mente de vocês vai abrir e tal. E o mundo fala o quê? É a mesma coisa lá de trás até hoje. Não, faz. Deus não vai falar nada não. É tranquilo, faz isso aí, o que tem? Nada a ver. Mas será que realmente nada a ver? Será que isso não vai trazer consequências? Quando a gente não ouve a voz que é a voz de Deus, isso traz sérias consequências. Traz graves consequências para as nossas vidas. E com qual as vozes que ecoam no seu lar? E a primeira voz que eu queria compartilhar com você, a voz que a gente tem deixado, muitos têm deixado entrar no seu lar, é a voz do engano. Olha o que diz no primeiro versículo do capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Foi isso mesmo que Deus disse? Foi. Deus falou, vocês podem comer de tudo, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente já vem mentindo. Por quê? Porque ela quer enganar. E por que o mundo mente para você? Porque ele quer te enganar. São vozes estranhas, vozes que não são do Senhor para a sua vida. Então a primeira voz que o mundo tem para te oferecer é a voz do engano. E a serpente engana Eva. E depois engana Adão. E a gente fala assim, não, mas Eva que errou. Não, erraram os dois. E talvez Adão errou mais do que ela, porque Deus criou Adão e falou para que ele cuidasse dela. E cadê Adão quando a serpente está falando ali com ela? Então descuida. E deixa que a voz do engano entra dentro daquela família. São vozes que destroem a comunhão da família e nos afastam de Deus. Por quê?
ela ouve a voz da serpente. E aí você vê que gera um problema total. Daqui a pouco Adão vai virar e falar: Senhor, eu comi ali daquela árvore porque a mulher que me deste. Já criou uma crise dentro da família, criou uma crise dentro daquele casamento, criou uma crise dentro daquele lar. Porque ele deu ouvido, eles deram ouvidos à voz do engano. Vozes que implantam o pecado no núcleo da família. Até então não havia pecado, até então não havia problema. Eles estavam felizes, era um casamento perfeito. Imagine você, um jardim todo para você, os animais ali do seu lado, e o principal Deus ali conversando com você. Todos os dias. E aí o que acontece? Eles dão ouvido à voz do engano e o pecado entra. E quando o pecado entra, ele destrói tudo. Então, meu querido, não deixe o pecado entrar na sua família. Ah, mas todos pecaram. Sim, a gente peca, sim, mas é uma grande questão. E João vai levantar sobre isso. Não viva pecando, não viva em pecado. Você pode pecar, mas quando você pecar, se conserte com o Senhor e comece novamente a ouvir a voz de Deus. Não deixe que isso venha a crescer, e crescer, e crescer dentro da sua vida e dentro da sua casa, para que você não tenha o mesmo fim que tiveram Adão e Eva, foram separados da presença de Deus. Então não dê ouvidos à voz do engano. Nós não podemos dar ouvidos à voz do engano. O problema é que por vezes nós deixamos entrar isso na nossa casa. Eu já falei sobre isso. Por vezes a gente vai deixando entrar, vai deixando florescer isso na nossa casa. Quando a gente vê, já era. Quando a gente vê, o problema já tomou conta de tudo. Quando a gente vê, tudo já foi por água abaixo. Certamente não morrerão. Isso é a voz do engano. Porque o Senhor falou claramente: se vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. Mas a serpente: não, você não vai morrer não. Fica tranquilo, não vai morrer não. E era uma morte espiritual. Naquele momento, Adão e Eva morreram espiritualmente. E Deus não quer isso para você nem para a sua família. Deus não quer que você e a sua família venham a morrer espiritualmente. Deus não quer que você e a sua família venham ser afastados do Senhor, afastados da presença dEle. Deus não quer que eu e a minha família sejamos afastados da presença dEle. Mas o grande problema é que voz eu tenho deixado entrar na minha casa. Eu não posso deixar essa voz entrar na minha casa. Nós trocamos a voz de Deus pela voz da serpente. Quando nós deixamos o mundo entrar na nossa casa, estamos falando para o Senhor: Senhor, a sua voz não importa, a voz da serpente é mais legal. Ela está dizendo para mim que eu vou ficar mais sábio, que eu vou ficar mais inteligente, que eu vou ficar descolado. Talvez esteja dizendo para o seu filho lá na faculdade: não, cara, você vai ficar mais aí na turma, vai se turmar mais, dá um teco aí, dá um tapa, fuma uma zinha, fuma um zinho, né? Cheira uma cocaína aí, cara. Você vai ficar descolado. Não. Isso é voz do engano tentando entrar na sua família através do seu filho. E nós precisamos ser pais atentos a isso. Educar os nossos filhos na palavra do Senhor. Abrir os olhos. Não podemos deixar que essas vozes entrem na nossa casa. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, nossos olhos abertos e clamar ao Senhor. Olha o que o Salmo 3, 4 diz: com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Quando você clama ao Senhor, Ele ouve a sua voz e Ele te responde. Então não deixe que a voz do engano entre na sua casa. Clame pela voz do Senhor. Ah, eu não consigo sozinho, está ficando difícil, está ficando complicado educar os meus filhos. Clame pela voz do Senhor. E a palavra diz que do seu santo monte, de onde Ele está, Ele te ouvirá. Eu não posso ficar inerte e deixar que isso aconteça na minha casa. Eu não posso ficar parado e olhar as coisas acontecerem. Eu não posso deixar que o engano entre na minha casa, na minha família. Qual voz que tem ecoado no seu lar? Qual voz que tem ecoado no meu lar? Será que eu tenho deixado a voz do engano entrar na minha casa?
E às vezes, Tati estava até brincando comigo. Tati falou, cuidado aí que você vai pregar, hein? Mas eu aprendi uma coisa na minha vida. E aí eu tenho 40 anos, sabe? Carente de 35. Corpinho de 20. Mas algo eu aprendi na minha vida. E eu peço todos os dias isso a Deus. Deus, não deixe que eu negue a tua palavra. É com muito temor que eu falo isso. Sabe, não deixe que eu venha pregar para agradar ouvidos, para fazer massagens nos ouvidos, como Paulo disse. Mas aquilo que o Senhor colocar no meu coração, que o Senhor dê realmente liberdade para testemunhar daquilo que o Senhor quer. Porque as nossas famílias precisam ser saradas. Quando uma família é sarada, a igreja é sarada. E você queira pensar isso ou não, a família foi criada antes da igreja. O Senhor primeiro cria uma família e depois ele vem, ele começa a trazer na sua presença aquela família e o inimigo vem e fala, vou destruir essa família, porque se eu destruo esse projeto de Deus, eu vou destruir todo o resto. Não, ele não vai destruir a sua família. Não, ele não vai destruir a minha família, porque na minha casa reina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não importa o que o mundo vai tentar contra a sua casa, se coloque diante dele e convide o Senhor para morar na sua casa com você. Não dê ouvidos à voz do engano. E a segunda voz que eu queria trazer para você é a voz do desejo. Que isso? Sim. Olha o que diz o versículo 6. 3, versículo 6. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Ela desejou. Ela olhou aquilo ali e falou, nossa, isso é realmente desejável. Isso realmente é bom. Eu não sei se você talvez já tenha ouvido, nossa, o pecado é bom, né? Mas o fim dele é trágico. Porque o pecado gera a morte. E gerou a morte naquele casal. E gerou a morte naquela família. E essa é a voz do desejo, é aquela voz que, aos nossos olhos é maravilhoso, eu quero tocar, eu quero pegar. E aí, Eva deu ouvidos à voz da serpente, e isso acendeu o desejo no seu coração, porque até então, eles eram puros. O homem e a mulher, eles foram criados puros. Não havia pecado. Tanto é que logo após eles pecarem, eles falam, nossa, nós estamos puros. Porque eles não tinham pecado. E os olhos deles são abertos. Por quê? Porque o desejo tomou conta do coração de Eva. Porque o engano da serpente revelou no coração de Eva e também de Adão o desejo de participar, o desejo de ir contra a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que eles não tocassem aquilo. Famílias são destruídas por darem ouvidos à voz do desejo. E qual é essa voz? Como pode isso acontecer? Como isso pode acontecer na minha vida? Como eu posso destruir a minha família através do desejo? É quando eu estou em casa sozinho, eu abro aquele site lá e falo, não tem nada a ver não. Vou ligar aqui, não é virtual. E eu abro aquele site procurando mulheres sensuais, e aquele só é piorando. Ou quando você, como eu já falei, está na faculdade, os filhos estão na faculdade, todo mundo está fazendo coisa errada, eu vou fazer também, eu vou fumar, eu vou cheirar também. Eu vou fazer sexo antes do casamento também. Todo mundo faz. E essas coisas vão entrando dentro da igreja. E isso é o famoso, como eu falei no começo, para a gente poder introduzir o que eu estou falando. Relativismo moral, é tudo legal, não há certo, não há errado. E isso tem entrado dentro da igreja. Isso é estranho. Mas as nossas famílias precisam ouvir a voz de Deus. E essa voz do desejo entranha no meio da família. E aí Provérbios 6, 28 diz assim, andará alguém sobre as brasas sem se queimar os seus pés, ou sem queimar os seus pés? Por que isso? Não, eu vou só olhar. Eu não consigo segurar a onda. Não, eu vou ficar aqui. Não, eu vou ficar aqui, a gente não foge. Mas aprenda com José, livro dos homens. E José vai dar ruim, vou fugir.
super-homem. Eu não vou dar margem para a voz do desejo. E aí a palavra diz: você não pode andar sobre brasas porque você vai se queimar, então fuja dessas brasas. Não deixe que essa voz ecoe no seu casamento. Não deixe que essa voz ecoe na sua família. Não deixe que a voz do desejo ecoe no seu lar. Você quer realmente continuar dando voz ao desejo da carne? Qual a voz que ecoa no seu lar? Qual a voz que ecoa no meu lar? Qual a voz que ecoa na minha casa? É tempo de famílias restauradas. E para restaurar nossas famílias, nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. E essa é a voz que eu queria compartilhar em última análise aqui com os irmãos. Olha o que diz o versículo, voltando a 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E o homem morreu. Por quê? Porque não deu ouvido à voz de Deus. Mas ouça algo bem interessante. Ainda bem que nós temos um Deus cheio de amor e misericórdia. Porque Ele enviou o seu Filho Jesus para restaurar todas as coisas, para restaurar a nossa comunhão com Ele, para que através de Jesus nossa família pudesse ter comunhão novamente com Ele, com o Senhor. Mas é preciso que nós venhamos a dar ouvidos à voz dEle, a voz do Senhor, a voz de Deus. Pagamos um preço muito caro quando não ouvimos a voz de Deus. Adão e Eva pagaram um preço muito caro, muito caro. E o preço foi ser expulso do jardim. Mas como eu falei, Deus é misericordioso. Já parou para pensar? A gente às vezes passa despercebido. Deus expulsa Adão e Eva do jardim, mas não deixa eles se envolver. Deus faz o primeiro sacrifício, você vai ver isso lá no capítulo 3. E eles saem cobertos da sua vida. É a misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas é preciso ouvir a voz de Deus. Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, as trevas, as violências entram dentro da nossa casa. Quando Adão e Eva não deram ouvido à voz de Deus, primeiro houve aquela ruptura com o Senhor, houve uma crise no casal, logo depois, quando eles têm os filhos, um filho mata o outro. Por quê? Porque aquela família deu ouvido ao engano, deu ouvido ao desejo, e isso gerou o que Deus falou que iria gerar: morte. E gerou morte naquela casa. Como eu falei, mas nós temos um Pai de amor e misericórdia. E quando damos ouvidos à sua voz, Ele vem e nos restaura. Amém. Não tem jeito para minha família, não tem jeito para minha casa, não tem jeito, o que eu faço agora? A gente pensa várias vezes, né? Não, aquele fulano ali não tem jeito, aquele cara não tem jeito. Não tem jeito. Mas teve jeito para Paulo. Teve jeito para Pedro. Teve jeito para João, filho do trovão, depois de ser trovão. Por quê? Porque eles aprenderam a ouvir a voz de Deus. Eles aprenderam a ouvir a voz de Deus. E aí eu queria compartilhar com os irmãos um texto de Jeremias. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Amém? Diz assim: porque sou eu, esse quase todo mundo conhece. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Quando ouvimos a voz de Deus, Ele nos restaura. E esses são os planos de Deus para você e para mim.
para te dar um futuro, para te dar uma esperança. E o melhor de tudo isso é que o nosso futuro e a nossa esperança está em Cristo Jesus. E quando nós ouvimos a voz de Deus e colocamos as nossas famílias, a nossa casa, a nossa vida na presença dele, o nosso futuro e a nossa esperança é estar com ele nos céus, reinando em glória e majestade, porque a ele todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. E ele quer fazer parte da sua família. Amém. Ele quer fazer parte da nossa família. Mas qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem trazido para dentro da sua casa? Qual voz você tem trazido para dentro do seu lar? Qual voz eu tenho levado para minha casa? Qual voz eu tenho apresentado às minhas filhas? Qual voz eu tenho apresentado à minha esposa? Qual voz as pessoas estão vendo que eu estou falando por aí? Qual voz eu estou ouvindo? O que eu estou falando por aí? Sabe, eu queria poder trazer uma palavra. A gente brinca lá no seminário, né? Eu menino brinca quando eu abri a igreja, o moleque sempre fala assim: eu vou ser coach. Os irmãos precisam ouvir uma palavra boa, o cara sempre brinca. Aí ele fala: Marcos, você vai ser um pregador. Eu falei: rapaz, vou falar isso, gente. É tempo. Um avivamento, a gente cantou aqui uma dessas 12 canções para o pastor cantor. Ele falou sobre avivamento, uma dessas. E algo que tem gerado no meu coração nesses dias é que Deus tem um avivamento para a igreja. Mas é uma grande questão. E a gente confunde muito as coisas. A gente pensa em avivamento como uma igreja, não. Avivamento é a igreja, e tal. Pode ser que sim, pode ser que não. É tempo de famílias avivadas. E como a minha família vai ser avivada? Quando ela realmente colocar a palavra de Deus como guia. Quando eu colocar os meus filhos para serem guiados pela palavra de Deus. Quando o meu casamento ser guiado pela voz de Deus. Porque a palavra é a voz de Deus revelada a nós. E aí nós vamos ser avivados como família, como casal, como filhos, e automaticamente a nossa igreja também será avivada. E nisso consiste um avivamento, quando nós retornamos para o Senhor, e Ele começa a fluir em nós, como diz a palavra, rios de águas vivas. Eu não sei você, mas o rio por onde passa, ele vai molhando a terra. Então Deus chamou a sua família, a minha família, para ser avivada, e rios fluírem de dentro de nós para regar a terra. Talvez seja um casal que você precisa aconselhar. Talvez seja um casal que esteja passando por dificuldades e a sua família possa abençoar. E eu não digo isso só financeiramente, mas também espiritualmente. Porque é muito bacana quando alguém chega para você: cara, me ajuda aí, ora pela minha família. Conversa com a minha família. Ora com a gente. Nunca me ajuda. Mas para isso acontecer, eu tenho que abandonar a voz do engano, eu tenho que abandonar a voz do desejo, e eu tenho que abrir os meus ouvidos, escancar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque isso é uma escolha. E aí, para terminar, eu vou um tema que os irmãos colocaram, Josué 24:15. Eu queria ler esse versículo com os irmãos. Outro versículo aí bem conhecido. Então é necessário que você abandone a voz do engano, a voz do desejo, e ouça a voz de Deus. Para você e para a sua casa, para você e para a sua família. Como eu falei, isso é uma escolha. Eu acho que eu peguei o texto errado. Peguei o texto errado. O texto é certo, mas eu anotei errado. Mas é. Tá certo? Eu acho que é. Ah, não. Eu estou olhando 24:25, 24:15, tá certo. Anotei uma coisa e estou lendo outra. Mas eu vou ler do 14 anos. Olha o que diz: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses
que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão dizendo, mas eu e a minha casa serviremos. Amém. Escolha hoje quem você quer ouvir, se o mundo ou o Senhor. Escolha hoje quem você quer trazer para dentro da sua casa, o mundo ou o Senhor. Escolha hoje se você quer dar voz à sua carne ou voz ao Espírito Santo de Deus na sua vida. É tempo de famílias restauradas. É tempo de uma igreja restaurada. É tempo de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Mas para isso é preciso dar voz ao ouvido, dar ouvido à palavra de Deus na nossa casa, na nossa vida. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu queria orar com os irmãos. Deus, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado porque o Senhor tem tocado os nossos corações e tem abençoado a nossa família, a nossa casa. Obrigado porque o Senhor é misericordioso e cheio de graça e bondade e nos deu a oportunidade de voltarmos para casa através do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nessa noite, o Senhor possa trazer ao nosso entendimento que nós precisamos a cada dia restaurar o nosso lar, restaurar a nossa casa, deixar de ouvir vozes que nos afastam do Senhor e passarmos a ouvir a Tua voz e seremos abençoados. Seremos abençoados pelo Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nessa noite, Deus, restaura a família, as famílias aqui da Tua igreja. Pai, que as vozes do mundo que talvez estejam ouvindo sobre algumas famílias caiam por terra em nome de Jesus. Que não venham criar raízes, que não venham criar coisas que não condizem com a Tua palavra, mas que em nome de Jesus todos os tampões dos ouvidos sejam retirados e a Tua palavra venha entrar nas famílias, venha entrar nos casais, venha entrar nos ouvidos dos filhos. E em nome de Jesus, famílias sejam restauradas neste lugar, para que o Teu nome seja glorificado através dessas famílias e consequentemente a Tua igreja seja glorificada e o Teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, e possamos dizer verdadeiramente: essa igreja está sendo avivada pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Pai, te agradecemos, te honramos e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo.